Meus amigos, nós estamos em mais uma semana de declarações bombásticas e muita tensão em tudo que diz respeito aos reféns e ao acordo de cessar-fogo aqui em Israel. E hoje eu vou explicar para vocês um pouco do que está acontecendo. Bom, sem dúvida nenhuma, esses últimos dias têm sido dias de muita tensão, de muita preocupação em relação, principalmente, ao destino dos reféns. Nós temos ainda 76 reféns dentro de Gaza e pelas cenas que nós vimos no último sábado da liberação daqueles 3 homens, o estado físico deles mostra para nós que a situação de quem for, que ainda estiver vivo dentro de Gaza, a situação dessas pessoas deve estar desesperadora. E a gente precisa fazer aquilo que for possível para que eles possam sair de lá o mais rápido o possível. Só que essa situação toda nesse momento está um pouco de perna para o ar e eu vou explicar o porquê. Tudo começou na segunda-feira com uma declaração do Hamas dizendo que ele iria adiar até segunda nota, né, sem dar um prazo para isso, mas que ele iria adiar a liberação dos reféns nesse próximo sábado. De acordo com o acordo que havia sido assinado, de novo, no sábado agora, o Hamas deveria liberar mais 3 reféns. Na segunda-feira, o porta-voz do Hamas, um terrorista chamado Abu Obaida, veio a público para dizer que o Hamas estava adiando até segunda ordem a liberação dos reféns por conta de infrações israelenses do acordo de cessar-fogo. Essa tese é ridícula. O que eles usaram basicamente de desculpa foram algumas operações que Israel teve que fazer por causa da infração palestina do acordo, onde pessoas, militantes palestinos, estavam se aproximando, por exemplo, da linha da fronteira com Israel, de novo, próximo daqueles kibbutzim, daquelas comunidades que foram atacadas no dia 7 de outubro. Israel contra aqueles baderneiros e logo a situação voltou para a ordem. O Hamas utilizou isso aí para dizer, Israel quebrou o cessar-fogo, enquanto na verdade a infração veio do lado deles. Outras acusações meio sem pé nem cabeça. Por exemplo, Israel está atrasando a entrega de ajuda humanitária, enquanto tem centenas de caminhões entrando todos os dias. E numa semana passada, enquanto o Hamas havia se recusado a liberar a lista dos prisioneiros que seriam entregues de acordo com o acordo, Israel disse: os caminhões de ajuda humanitária não vão entrar em Gaza até que a lista seja entregue nas mãos das autoridades israelenses. O processo todo demorou poucas horas e os caminhões entraram em Gaza. De qualquer forma, essa coisa toda é um teatro, né? E eles estão utilizando, digamos assim, acusando Israel de infringir o acordo, quando quem claramente está infringindo o acordo são eles. O ponto é que Abu Obeida, o porta-voz oficial do Hamas, fez essa declaração dizendo que iam atrasar propositadamente e indeterminadamente a liberação dos reféns de sábado. Agora, tem várias coisas que a gente precisa considerar aqui, tá? Em primeiro lugar, que eles fizeram essa declaração na segunda-feira, para ter tempo suficiente para que a situação entrasse de volta em jogo, em ordem. Todas as indicações apontam para o fato de que eles não queriam necessariamente explodir todo o acordo de cessar-fogo, eles não estão em condições de voltarem para um combate ativo nesse momento. Então, isso foi mais uma tentativa de fazer uma pressão psicológica, fazer uma pressão emocional em cima da população israelense e dos políticos israelenses e americanos, porque ao longo dos últimos 15 meses, toda vez que o Hamas fazia uma opressão desse tipo, dava uma mexida no emocional. Dessa maneira, o governo de Israel cedia, principalmente por causa da pressão vinda do governo do Joe Biden nos Estados Unidos. A gente não tinha nenhuma
liberdade de ação, a gente não conseguia fazer nada muito sério. Então, durante os últimos 15 meses, o Hamas estava se sentindo completamente no controle da situação. Mas eles não contavam, eu acho, com o quanto que o cara que está lá na Casa Branca, sinceramente, eu apelidei ele de Donald Pistoleiro, porque sabe aquele cara do Velho Oeste que atira da cintura, assim, sem parar muito para mirar onde que ele está atirando, mas que é extremamente eficaz, é aquele cara que quando você olha para ele, você tem que sair correndo de medo? Aparentemente, esse é o Donald Trump. Porque o que ele fez em reação a essa declaração do Hamas foi, no mínimo, uma surpresa para o Hamas. Tenho certeza. Tenho certeza que o Abu Obeida, quando ele fez essa declaração dizendo que ia atrasar indeterminadamente a liberação dos reféns, tenho certeza que ele não esperava que essa fosse a reação do Donald Trump. Então, eu vou começar falando sobre isso, vamos mostrar para vocês aqui o que o Trump disse. I think it's terrible. Look, I looked at the hostages that came in, and they're emaciated. It looked like something out of the 1930s. It's an absolute disgrace. And I think they saw the way the world viewed it, and they're looking for a reason not to send more because they're all, you take a look at that, it looked like it was a concentration camp, which essentially it was. Então, aqui, basicamente, o Trump está respondendo a pergunta de se ele viu a liberação dos reféns e se ele tem alguma declaração sobre esse ultimato, essa frase aí do Hamas, dizendo que ia atrasar indeterminadamente a liberação dos reféns no sábado. E aí ele tem uma tese, o Trump tem uma tese, que é uma tese interessante. Em primeiro lugar, ele começa dizendo que ele viu a liberação dos reféns, viu aquelas cenas e achou chocante, achou horrível, viu que os reféns liberados estavam numa situação parecida com aquelas que os soldados americanos encontraram do povo judeu dentro dos campos de extermínio nazistas, que eles estavam raquíticos, famigerados. E aqui está a tese dele. Ele disse o seguinte, que ele considera que o Hamas esteja fazendo esse joguinho de dizer nós vamos atrasar a liberação dos reféns, porque nós sabemos que o que eles estão fazendo eles estão liberando os reféns que estão em melhor condição. Por isso que as meninas, por exemplo, que estavam com uma aparência física mais preservada, elas saíram antes. Por isso que esses caras que saíram na semana passada, o que todo o público tem que imaginar é que eles são as pessoas que estão em melhor condição que o Hamas ainda está mantendo em cativeiro. E nessa semana, houve uma mudança no tom mundial em relação à percepção dessa história toda. Até agora, o Hamas estava expondo as meninas, né, fazendo elas subir na plataforma, tirar foto com o certificado, como se elas fossem prisioneiras normais, prisioneiras sendo guardadas, sendo presas dentro de algum respeito pela Convenção de Genebra ou algo assim, mas agora essa fachada caiu completamente. Não tem mais como dizer que o Hamas está mantendo os cativeiros em condições humanas. Porque ainda que você diga assim, mas os que morreram foram culpa dos bombardeios israelenses. E os que estão passando fome foram culpa de quem? Os caras que não comeram, que estão raquíticos, que eram gordinhos igual a mim e que agora são pele e osso. Esses caras, por que eles não comeram? Porque eles estavam sendo famigerados de propósito. Eles estavam sendo privados de comida de propósito. Eles passaram 15 meses vivendo debaixo da terra, acorrentados 24 horas por dia durante 15 meses, gente. E essa situação agora está fazendo o resto do mundo, ainda que com muito atraso e ainda que com muita ressalva, mas está fazendo o resto do mundo perder o chão
que o mundo tinha e que o Hamas tinha para fazer qualquer tipo de comparação entre o tratamento dos prisioneiros palestinos e o tratamento dos reféns israelenses. Parece que acendeu uma luzinha na mente do Hamas e eles não vão mais conseguir utilizar isso como uma forma de argumentação, porque a situação desses reféns, se esses caras que saíram na semana passada eram os homens em melhor estado que eles têm para mostrar para o mundo, então o resto das pessoas deve estar numa situação desesperadora e ainda tem 76 pessoas. Tá? A presunção era que uma parte significativa desse povo ainda tivesse com vida algumas semanas, alguns meses atrás. Então, quem sabe quais cenas nós vamos ver daqui para frente? A tese do Trump é que todo esse jogo do Hamas de dizer vou atrasar indefinidamente é para tentar ganhar tempo, tentar alimentar um pouco melhor, dar um tratamento um pouco melhor para as pessoas que ainda estão em posse do Hamas, para que eles saiam com uma figura, com uma aparência um pouco mais decente. A gente também sabe que esse foi o modus operandi do Hamas nas últimas liberações, que vários dias, às vezes várias semanas antes da liberação, eles mudavam o tratamento dos prisioneiros, começavam a dar bastante comida, começavam a dar remédio, começavam a dar tudo o que eles precisavam, para daí eles saírem no dia da liberação e aparecerem para as câmeras com uma carinha pelo menos um pouco melhor. Trump acha que o Hamas está tentando ganhar tempo para poder melhorar a condição dos reféns. It looks like they came out of the Holocaust. And what a sad thing. One of them was a young man. Então aqui ele fala um pouco mais a respeito da situação desses reféns. Eu vou pular para frente para a gente chegar na parte que eu quero. Not even recognizing. Look, I can tell you that those people have been badly hurt, both mentally and physically. I'm talking about the young women that came out also previously. And I think one of the reasons they're doing this is because they're probably sending the best. Então, aqui de novo, se vocês assistirem a entrevista inteira, depois eu recomendo, ele responde que as pessoas estão saindo do cativeiro numa situação terrível. Ele diz que especialistas americanos, não só israelenses, mas americanos, entrevistaram os sobreviventes do cativeiro e que os relatórios são horrendos, que essas pessoas que saíram do cativeiro estão numa situação física e mental deplorável e que, portanto, ele considera, de novo, ele está repetindo a mesma coisa aqui, que o Hamas deve estar querendo ganhar tempo para poder melhorar a situação desses reféns até a liberação. Mas eu quero chegar na pergunta que foi o X da questão. They are really hurting mentally and physically, representative, and they've got more to send out, and they should a ceasefire then be off? Well, I would say this, and I'm going to let that because that's Israel's decision. But as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. Agora tá aí o Donald pistoleiro, minha gente. O jornalista pergunta para ele, então, qual que é a conclusão disso tudo? Eles estão atrasando a liberação dos reféns, porque os reféns estão numa situação deplorável, eles estão tentando ganhar tempo, o tratamento desses reféns está sendo mais subhumano imaginável. Aí o jornalista pergunta, então você acha que o acordo de cessar-fogo está sendo quebrado? E aí Trump, atirando da cintura, diz, olha, a decisão não é minha, a decisão é de Israel. Mas, as far as I'm concerned, naquilo que me diz respeito, e naquilo que diz respeito aos Estados Unidos da América, se todos os reféns não estiverem de volta até sábado ao meio-dia, eu acho que a gente precisa cancelar o acordo de cessar-fogo. Aí ele disse, all bets are off, que é uma expressão em inglês para dizer o seguinte, e todos os limites, né, todas as proporções aí são removidas e all hell will break out. Todo o inferno vai irromper em Gaza.
E aqui está o Trump pistoleiro. O Hamas achou que estava tentando ganhar tempo, tentando fazer sei lá o quê, e de repente o Donald Trump muda a balança aqui. E ele está fazendo, ele está dando uma aula de negociação. Porque, por um lado, ele não está dizendo acabou o cessar-fogo no sábado ao meio-dia. Ele está dizendo, olha, se eu fosse o governo israelense, se até sábado ao meio-dia todos os reféns não tivessem de volta, não pingado, não essa coisa da gente ficar sofrendo toda semana, esperando 2 ou 3, que, diga-se de passagem, é isso que todo mundo e que em Israel queria desde o começo. Todo mundo que se opôs a esse acordo, todas as famílias do sequestrado, de todos os lados do mapa político. Parece que a única coisa que todo mundo tinha em concordância era o desejo de que, se fosse feito um acordo, que ele compusesse, compreendesse a liberação de todos os reféns ao mesmo tempo, e não a parcela. Porque essa parcela, de cada semana soltar um pouquinho, dá para o Hamas a força que ele precisa para continuar fazendo terrorismo psicológico com a população israelense. Então, o que todo mundo queria desde o começo era conseguir colocar o Hamas numa situação onde ele fosse forçado a liberar todos os reféns no mesmo momento em troca de alguma coisa. Agora, porque ele quis jogar xadrez com o Donald pistoleiro, porque ele quis jogar xadrez e fazer uma quedinha de braço internacional, o Donald Trump jogou a mesa para cima e disse: o acordo que todo mundo passou meses negociando e tentando e definindo e brigando, quantos vão ser liberados aqui, quantos... Não, para mim, não sei o que Israel vai fazer. Para mim, tudo isso vai por água abaixo se todos os reféns não estiverem de volta até sábado, meio-dia. Sábado, meio-dia, bateu meio-dia, abre o inferno em cima de Gaza. E isso aqui é complexo, porque, por um lado, como alguém que quer a liberação dos reféns, como todos nós, eu imagino, queremos, essa declaração dá medo, né? Porque se todo o inferno romper sobre Gaza, a probabilidade dos reféns que ainda estão em cativeiro e ainda estão vivos por alguma sorte, a probabilidade deles morrerem é muito grande. Muito grande. Primeiro porque os terroristas do Hamas não têm nada a perder, eles acreditam que eles vão morrer aqui como mártires, vão para o céu, vão ser recebidos por 72 virgens, é uma parada que não tem nem o que... Então, né, se eles verem que a situação está se perdendo, que eles que os reféns vão ser resgatados, a probabilidade de eles matarem todo mundo, eles se explodirem, de qualquer coisa dessa acontecer é muito grande. Por outro lado, quanto tempo que nós vamos ser reféns? Porque nesse momento não tem 76 reféns, tem 10 milhões de reféns. E eu não estou comparando a minha situação, que estou aqui no conforto da minha casa, no meu escritório, gravando um vídeo para o YouTube, de maneira alguma. Eu não estou comparando isso com o inferno que estão passando essas pessoas que estão lá em Israel, debaixo da terra, dentro dos túneis. Não existe comparação. Mas você entende que a nação israelense, a pátria de Israel, o povo de Israel, não pode ficar refém dessa mentalidade que, quem sabe, se desde o começo dessa guerra, se o governo de Israel não tivesse assumido essa postura muito mais enfática, muito mais dura, muito menos politicamente correta, muito menos preocupada com o que o Ocidente vai dizer. Mas a gente estava com o governo Biden, que estava ameaçando colocar um embargo de arma contra Israel. Então, o governo Netanyahu estava meio que castrado, né? Ele estava meio que emasculado da sua possibilidade de fazer alguma coisa. Muitos críticos do Netanyahu nesse momento dizem que dane-se, tipo assim, que devia ter feito de qualquer jeito, e daí, se tivesse que colher alguma consequência, que fosse diante dos americanos, diante dos Estados Unidos, não tem problema, mas a gente não pode tolerar a proliferação dessa mentalidade
terrorista que acha que consegue ditar a ordem do dia. Para nós, não dá, não tem como. Então aqui o Trump virou as regras do jogo. Ele disse o negócio é o seguinte: dane-se que vocês acordaram, assinaram papel, que o Biden, o Gagá, velho da Cuca, ficou meses dizendo don't. Agora eu tô dizendo o seguinte, por mim, se fosse eu, sábado, meio-dia, ou tá todo mundo em casa, ou nós vamos perseguir e matar todo mundo do Hamas. Isso, para mim, é isso. É isso aí. É isso. Porque eu não quero que daqui a 2, 3, 4, 5 meses, 2, 3, 4, 5 anos, esse povo acha que pode fazer a mesma coisa com o povo de Israel. De novo. Quem que eles vão sequestrar daí? Quem que eles vão violentar daí? Quem que eles vão explorar sexualmente daí? Quem é que eles vão transformar em escravos daí? E tudo isso eles estão fazendo por causa da nossa timidez, da gente ser assim, não, mas o direito internacional, não, mas o... Não. Então, tira o chapéu pro Donald Pistoleiro, que colocou um ultimato. Aí a questão é, o que Israel vai fazer em relação a esse ultimato? E de novo aqui, eu estou apresentando a minha opinião para vocês, mas eu preciso também que vocês saibam que a opinião do país de Israel está muito dividida em relação a isso, tá? Porque muita gente, eu diria metade, assim, Israel está rachado no meio, metade do país considera que todas essas declarações colocam a vida dos reféns em risco e que tirar os reféns de dentro de Gaza é o objetivo supremo desse período que nós estamos vivendo. Que eu não consigo discordar de nenhuma dessas duas declarações. Eles estão vivendo uma situação intolerável, insuportável. Não só quem está lá dentro de Gaza, mas as famílias de todos eles. Essa é uma situação insuportável para a sociedade israelense. Então, considero também que libertá-los de Gaza, tirá-los de dentro de Gaza, seja um foco supremo desse momento. A outra metade da população pensa que, ainda que tirar esses reféns de Gaza seja um objetivo supremo, seja um objetivo sagrado, seja além do necessário, seja além do, sabe, é o mínimo da humanidade, é o mínimo, mas que fazer isso não pode ser às custas da segurança nacional. Que fazer isso não pode ser empurrar o problema com a barriga e dizer, a gente vai salvar estes sequestrados e quem sabe daqui a alguns anos vão ter outros sequestrados. Esse aqui é o ponto mais dolorido, mais difícil para todo o discurso social, para todo o diálogo social que nós temos em Israel nesse momento. Tá? A minha posição tende a ser um pouco mais para esse segundo arraial, para dizer que a gente precisa liberar os reféns, sem dúvida nenhuma, mas a gente não pode deixar o Hamas com força nessa situação. Eu quero muito que a gente encontre uma maneira de fazer as duas coisas, mas eu acho que o bem maior, né, tem que pesar mais do que o bem individual. E é óbvio que eu estou dizendo isso porque não é o meu filho em Gaza. Porque se fosse, eu ia estar aqui gritando na frente dessa câmera sobre como o bem individual do meu filho é que tem que pesar mais do que o bem da nação inteira. Porque eu sou um ser humano. Então não tem... Eu não tô agregando valor aqui.
estou agregando certo e errado. Essa é uma discussão infernal, dolorosa, terrível, que a gente nunca deveria ter, mas infelizmente a gente tem que ter nesse momento, porque a realidade impôs isso sobre nós. Tá? Então, o povo está relativamente dividido. A gente celebra a situação, as declarações do Trump, porque finalmente a gente vê um Israel empoderado, que não precisa ter medo do terrorista, e que se o terrorista acha que vai fazer joguinho, que Israel agora tem todas as ferramentas necessárias para acabar com o joguinho, fazer o joguinho explodir na cara do terrorista. Então a gente celebra isso, ou a gente diz, tá, eu entendo, mas antes, cala a boca, antes, fica quieto, antes apazigua a situação até a gente tirar o maior número possível de reféns através desse acordo, dá o que o Hamas quiser, faz o que o Hamas quiser, deixa tudo quietinho, deixa eles assim e vai tirando todo mundo lá de dentro, e daí depois a gente entra e resolve tudo. Tá? Todo mundo tem essa do depois entrar e resolver tudo. A questão é quando fazer isso. Então, na segunda-feira, o Hamas fez essa declaração. Na terça-feira, o Trump fez a declaração dele. Ontem, o Netanyahu disse o seguinte: סיימתי כעת דיון מעמיק של 4 שעות בקבינט המדיני-ביטחוני. כולנו הבנו תרעומת מהמצב המזעזע של 3 חטופינו ששוחררו בשבת האחרונה. כולנו גם בירכנו על הדרישה של הנשיא טראמפ לשחרור חטופינו עד שבת בצהריים, וכולנו גם בירכנו על החזון המהפכני של הנשיא לעתיד עזה. לאור הודעת החמאס על ההחלטה שלו להפר את ההסכם ולא לשחרר את החטופים שלנו, הנחיתי אמש את צה"ל לצבור כוחות בתוך רצועת עזה ומסביב לרצועת עזה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות אלה, היא תושלם בזמן הקרוב ביותר. ההחלטה שהעברתי בקבינט פה אחד היא זאת: אם חמאס לא יחזיר את חטופינו עד שבת בצהריים, הפסקת האש תיפסק וצה"ל יחזור ללחימה עצימה עד להכרעה סופית של החמאס. Ok, então o que o Netanyahu está dizendo aqui, basicamente, é que ele acabou de voltar dos Estados Unidos, ele reuniu o conselho, o gabinete de segurança de Israel, e eles aprovaram unanimamente a decisão de fazer duas coisas. Uma, de parabenizar e adotar a ideia brilhante, de acordo com ele, do presidente Trump a respeito do plano para o dia depois da guerra, o que fazer com Gaza, todo o plano dos Estados Unidos assumirem o controle da faixa de Gaza, reabilitarem aquela região, transformando aquela região num polo de sucesso econômico, enfim, e permitindo a saída voluntária de quem quiser sair de dentro da faixa de Gaza, recolocando eles em outros países vizinhos. Então, Israel agora fez uma declaração oficial dizendo a posição do governo israelense é de dizer que nós estamos de acordo com esse plano. Isso eu acho que é o básico, é o mínimo, isso relata a posição de 90% da população de Israel, que considera que se isso realmente acontecer, isso vai ser basicamente um milagre. Tá? E eu vou falar mais sobre isso na segunda parte desse vídeo, então segura aqui um minuto. A segunda parte do que ele fala é que eles também votaram com unanimidade já que o Hamas está ameaçando quebrar o acordo, e adotar, basicamente, o deadline, o prazo do presidente Trump, e dizer que se os nossos reféns não forem liberados até sábado ao meio-dia, que Israel vai voltar para a guerra e não vai parar até o extermínio completo do Hamas. Então, a gente viu aqui um Netanyahu mais empoderado, tá? do que nos últimos muitos meses.
Mas eu faço algumas ressalvas aqui. A primeira ressalva é que tem uma palavra que está faltando no discurso do Netanyahu. Eu ouvi e ouvi em hebraico, e ouvi em inglês, e ouvi tudo. A palavra que ele não disse é todos. Ele não disse todos os nossos reféns até sábado. Ele disse, se até sábado ao meio-dia não forem liberados os nossos reféns. Agora, isso é uma declaração ambígua. Quem são os nossos reféns? São os 3 que estavam no acordo para serem liberados? Ou, como o Trump disse, são todos os nossos reféns que vão ser liberados no sábado? Se o Hamas solta 3 reféns no sábado, o que acontece? Com base na declaração do Netanyahu, eu ainda não sei. Eu acredito que ele tenha deixado isso como uma porta, como uma última oportunidade para o Hamas se salvar, digamos assim, né? Não, salvar esse acordo de cessar-fogo, salvar essa etapa da negociação. Dizendo, olha, eu vou poupar dessa minha declaração a palavra todos, você não vai ter que produzir 76 reféns. Se você produzir 3 reféns, é possível que a população em Israel diga, ok, vamos segurar nesse acordo, porque vale a pena se daqui a mais uma semana a gente recebe mais 3 e assim por diante. Se não, a gente vai para o tudo ou nada. Inclusive o argumento do Trump para o tudo ou nada, ele falou isso também naquela entrevista que ele deu, que eu mostrei para vocês mais cedo, mas numa parte que eu não mostrei aqui, que a probabilidade é que a maior parte desses 76 já esteja morto. Por isso ele está com um pouco menos de medo de negociar, digamos assim, né? Esse é o sentimento que ele tem. Óbvio que esse é um sentimento de alguém que não é família dessas pessoas. Então, fica muito mais fácil você tratar um refém como uma carta de barganha. É terrível dizer isso. Para essas famílias, qualquer fiapo de esperança de que eles estão vivos vai fazer os caras continuarem lutando até o fim dos tempos para que os seus queridos sejam trazidos de volta. Ainda assim, essa declaração do Netanyahu, ela mostra uma situação ambígua. Ao mesmo tempo, ela mostra que Israel está mudando de postura porque agora ela pode, ela está mudando de postura porque agora os Estados Unidos não estão mais debaixo do controle de um velho gagá que só sabe, perdão pela minha expressão, mas só sabe baixar as calças para todas as agendas extremistas do mundo. Agora é o Donald Pistoleiro, que está no governo americano, eles são o nosso maior aliado, então, de repente, Israel está empoderado. Ao mesmo tempo, o Netanyahu ainda foi muito comedido pela ausência da palavra todos. E isso deixa uma brecha legal para o Hamas escolher manter as coisas como elas estão, liberando os 3 reféns, ou escolher voltar para a guerra. Eu ainda trago para vocês mais uma reportagem, mais uma entrevista que, para mim, foi chocante assistir essa entrevista, uma coletiva de imprensa que o Donald Trump deu ao lado do rei Abdallah, rei da Jordânia. Porque ele tem feito essas declarações a respeito da remoção da população de Gaza, que Gaza vai ser absorvida tanto pela Jordânia, pelo Egito, por outros países da região, que ele vai criar um conglomerado de investidores dos países árabes para vir reconstruir e trabalhar em Gaza, enfim, fazendo declarações, de novo, bombásticas, Donald Pistoleiro, né? E se você fosse ouvir todos os comentaristas políticos, ou quase todos, tanto aqui de Israel quanto do mundo inteiro, todo mundo estava dizendo que o mundo árabe, a liderança árabe está enfurecida, está soltando fogo pelas ventas, está espumando pela boca e está sei lá o quê. Isso até pode ser verdade. As declarações públicas desses caras muitas vezes são bem belicosas, né? Bem assim, impossível e tal. Mas agora dá uma olhada no tom
no que acontece enquanto o Donald Trump está do lado do rei da Jordânia e os dois estão respondendo perguntas sobre essa situação ao mesmo tempo. Dá uma olhada nisso. Isso aqui para mim é incrível. Thank you very much. It's an honor to have King Abdullah with us. He's been a friend of mine for a long time, actually, long before even my first term. And we've had a great relationship. He's a great gentleman, a great leader, and does a fantastic job in his country. Então aí o Trump está fazendo aquilo que ele sabe fazer. Ele está enchendo a bola do cara. Dizendo, ó, tô aqui com meu amigo, o rei Abdallah, rei da Jordânia, ele é um líder fantástico, ele é um bababá, ele está sendo um bom negociador, um bom homem de negócios. E ainda que você queira levar as calças do outro embora, a hora que você senta junto, você vai inchar um pouco o ego do outro e dizer, esse aqui, tu é fantástico, tu é fenomenal, e tu é incrível, e tu é sábio, e tu é maravilhoso, e tu é aquilo, e a gente tem um relacionamento incrível. E eu acredito que isso seja até verdade. Né? Muita gente critica o Trump porque ele elogia os inimigos, sem saber que isso é uma tática de negociação. Ele falou bem do Kim Jong-un, ele fala bem do Vladimir Putin, ele entende, porque ele mesmo é uma dessas grandes personalidades, que sabe que você não vai ter abertura nenhuma se você começar logo de cara xingando o cara. Então ele não faz isso, ele é inteligente, ele diz... O meu amigo, o rei da Jordânia, a gente tem um excelente relacionamento de muitos anos, ainda antes de eu entrar na Casa Branca, e ele é sábio, ele é um bom governante, isso e aquilo, e bababá. His son, we're lucky enough to have his handsome son with us today, so it's good to see you again. We've had some quick discussions just now, and we're going to have some longer discussions after this. And the relationship with Jordan has been very strong, has been with me, and really has been with the country. But I think I've been closer than other presidents to Jordan. De novo, a gente discutiu algumas coisas agora. Eu acho que o nosso relacionamento é muito, muito forte. Talvez eu seja o presidente mais próximo da Jordânia dos últimos tempos e bababá. Tudo maravilhoso. To all of us in the region, and it is Olha aqui. countries and And if you'd like to say a few words, and Agora ele pergunta se o rei da Jordânia quer dizer algumas palavras. Olha o que o cara diz. thank you very much. Mr. President, thank you very much for having us and so short after your inauguration. I think just as a testament to what you said is a special relationship between our two countries and the personal relationship of friendship and trust between the two of us. Mr. President, I truly believe that with all the challenges that we have in the Middle East, that I finally see somebody that can take us across the finish line to bring stability, peace, and prosperity. Você ouviu isso? O rei da Jordânia está dizendo o seguinte, cara, presidente Trump, muito obrigado por nos receber aqui tão próxima da data da tua inauguração. Isso realmente mostra os nossos laços de amizade entre os Estados Unidos e a Jordânia, e com todos os desafios que nós vivemos no Oriente Médio, eu finalmente vejo um líder que tem a condição de nos trazer para além da linha de chegada para paz e estabilidade nessa região. Você está entendendo? Olha o que o cara está dizendo em público na frente do mundo inteiro. Ele está olhando para o Donald Trump, para o cara que disse a Jordânia vai receber os refugiados palestinos, junto com o Egito. Se eles não quiserem, eles vão sofrer as consequências, e se eles não quiserem, tem outros países que podem fazê-lo, mas apresentando essa coisa que o mundo inteiro está dizendo, genocídio, meu Deus, que horrível, blá, blá, blá. De repente o rei da Jordânia está ali, do lado dele, na frente das câmeras, dizendo, finalmente, nós estamos vendo um líder que tem condição de trazer estabilidade e paz para o Oriente Médio. Agora, é óbvio que ele está... Estão acontecendo duas coisas ao mesmo tempo. O rei da Jordânia, em primeiro lugar, está morrendo de medo pela instabilidade política do seu próprio país. Ele sabe que tanto ele quanto o Assisi do Egito sabem que eles têm uma preocupação em relação ao povo. Tem muito palestino na Jordânia. Na verdade,
Se existe um país Palestina, esse país é a Jordânia, tá? Mas com a população palestina muito grande na Jordânia, ele tem medo de uma revolta, então ele está tremendo um pouquinho na base em relação ao seu povo, a agradar o seu povo, como todo líder precisa ter respeito pela vontade do seu povo local. Então, essa é uma consideração, mas a outra consideração é óbvio, ele não está morrendo de amores pelo Donald Trump, mas ele tá reagindo em temor, em respeito, em trepidação. E é isso que o mundo precisa. Infelizmente, é isso que o Oriente Médio precisa. É isso, gente, é isso. Fazer o quê? Senão não vai resolver porcaria nenhuma, nunca, nunca. O cara pode querer dizer que quer te matar, mas ele precisa te respeitar a ponto de dizer: ok, vamos sentar e conversar a respeito disso que você quer falar. Então vamos continuar assistindo aqui. To all of us in the region, and it is, I think, our collective responsibility in the Middle East to continue to work with you, to support you. Olha, nossa responsabilidade coletiva no Oriente Médio de continuarmos a trabalhar com o Senhor e te apoiar para que você possa alcançar esses objetivos elevados. Então, olha o que ele está dizendo, é responsabilidade da liderança do Oriente Médio trabalhar com o Donald Trump para que ele consiga alcançar os seus objetivos de paz e estabilidade na região. Very delighted to be here, and as you said, sir, we've got some very interesting discussions ahead. Very good. Very good. Thank you very much. Mr. President, many people in the region, especially Jordan, are worried about the annexation of the West Bank. Will you... Agora, uma jornalista que tem sotaque americano de árabe, então provavelmente uma árabe, deve ser uma jordaniana, faz uma pergunta que tinha que ser uma pergunta para o Donald Trump ficar agora assim, e responder politicamente, não, porque está sentado do lado do rei da Jordânia. Ela pergunta, olha, muitas pessoas árabes têm medo da anexação de Gaza. give His Majesty the King guarantee that you won't allow Israel to annex the West Bank? Você pode dar para sua majestade, para o rei, uma garantia de que a Israel não vai anexar a Cisjordânia, toda a Judeia e a Samaria? How are you going I think that's going to work out very well. That's not really what we're talking about today. I think that's something that's going to work out automatically. Aí o Trump diz uma coisa, ele diz, isso aqui é uma situação que vai se resolver sozinha, não é o assunto que nós estamos falando hoje, mas vai tudo ficar bem. E dá uma and it's in good shape. And we discussed it. Other people have discussed it with us and with me. That's going to work out. West Bank is going to work out very well. Mr. President, why should the king take in the Palestinian people? He's made... Aqui, senhor presidente, por que o rei tem que receber o povo palestino? clear he doesn't want to. Well, I don't know, but he may have just something to say because we discussed just briefly. I think maybe you want to say it now, or... Aí olha o que Trump faz. A pergunta foi, por que o rei tem que receber o povo palestino? Ele já deixou bem claro que ele não quer, que ele não está disposto a fazer isso. Aí o Trump diz assim, bom, eu não sei, mas quem sabe vocês precisam ouvir o que ele tem para dizer. Well, Mr. President, I think we have to keep in mind that there is a plan from Egypt and the Arab countries. We're being invited by Mohammed bin Salman to discussions in Riyadh. I think the... Agora, aí ele gagueja, né? E ele diz, existe um plano do Egito e dos países árabes, nós somos convidados pelo Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, para participarmos de um summit, de uma convocação de todo o mundo árabe. The point is how do we make this work in a way that is good for everybody, Right. obviously. Para chegarmos a uma conclusão de como fazer, de como executar esse plano, de como fazer isso dar certo, de maneira que seja proveitosa para todos. We have to look at the best interests of the United States, of the people in the region, especially to my people of Jordan. Nós precisamos olhar para os interesses americanos, para os interesses das pessoas na região, e principalmente eu, para o interesse do meu povo na Jordânia. And we're going to have some interesting discussions today. I think one of the things that we can do right away is take 2,000 children that are either cancer children or in a very ill state to Jordan. Mas eu já, de antemão, me comprometo em absorver 2.000 crianças que estão numa situação, que são doentes ou com câncer, ou que estejam enfermos por alguma outra situação de risco,
e imediatamente eu me comprometo em assumir 2.000 crianças para dentro da Jordânia. Então, aí o Trump vai agradecer, parabenizá-lo por fazer isso, mas eu preciso que você entenda o que está acontecendo aqui. O rei veio demonstrar para o Donald Trump que nós estamos dispostos a fazer movimentações necessárias nesse sentido. Para princípio de conversa, nós vamos receber 2.000 crianças enfermas, doentes, que precisem de tratamento. Aí o Trump diz, uau, muito generoso, muito obrigado, maravilha e tal. Mas a declaração que ele fez antes a respeito do Mohammed bin Salman e da Liga Árabe que vai se unir para chegar em uma solução que seja viável e proveitosa para todos. Essa aqui é a sacada, gente. Isso aqui é o que eu ainda estou para determinar, tá? Porque tem duas possibilidades. Uma possibilidade é que o Donald Trump esteja falando absolutamente sério, e a gente está vendo nesse diálogo, nessa conversa entre ele e o rei da Jordânia, que ele não tem medo de nada e ele sabe pressionar aonde precisa ser pressionado para que as coisas aconteçam. Ou ele está usando uma tática de negociação, que é fazer o seguinte, é apresentar um plano que seja o tudo ou nada, que seria tipo a vitória completa para ele, para os interesses dele, a detrimento do que o mundo árabe queira, para forçar o mundo árabe a alcançar uma solução plausível, que não envolva o Hamas, que não mantenha Gaza como um antro de terrorismo. Porque eu estou falando desde o começo da guerra, por exemplo, a Arábia Saudita tem que estar envolvida, quando terminar a guerra, tem que estar envolvida no direcionamento de Gaza. Os outros países, o Egito, a Jordânia, precisam estar envolvidos no controle da população civil de Gaza, para que o terrorismo não se prolifere. Eu estou falando isso desde o começo, é o que todo mundo que tem a cabeça em cima do ombro pensa desde o começo, e esses países todos, que são cheios da grana, estão todos se escusando da situação há 15 meses, dizendo não, nada a ver comigo, não, quem tem que se resolver é Israel, que tem que ir lá quebrar a cabeça com os palestinos e descobrir como é que vai fazer o negócio para não matar eles e não deixar eles nos matarem também e tal. Isso quem tem que resolver é Israel. Aí o Trump disse, é Israel que tem que resolver? Donald Pistoleiro, meu amigo. Então tá bom, então vamos resolver. Então a gente tira todos os palestinos daqui, reconstrói esse lugar como um projeto de desenvolvimento imobiliário, transforma isso aqui numa riviera, traz investidor e vai todo mundo ganhar muito dinheiro. Gostaram? E o que a gente vai fazer com os palestinos é colocar eles dentro da Jordânia, colocar eles dentro do Egito, colocar eles dentro da Arábia Saudita, colocar eles dentro da Turquia, porque senão toda a ajuda internacional que vocês recebem acaba. Gostaram? Aí o que aconteceu de resposta? Mohammed bin Salman da Arábia Saudita disse, gente, vamos todo mundo reunir aqui, vamos fazer um concílio, vamos criar uma estratégia, vamos desenvolver um plano de como que a gente traz estabilidade para Gaza, o que a gente faz para tirar o Hamas do poder, o que a gente faz para garantir que não vai mais ter terrorismo e isso e aquilo, e babá, como que a gente faz para cuidar da ajuda humanitária, como que a gente faz para desvincular Israel, para que Israel não precise mais se preocupar com Gaza, e a gente vai pensar nisso tudo e apresentar um plano para o Donald Trump. Era isso que a gente queria desde o começo, negão. Era isso que a gente queria, mano. Era isso aqui, cara. Precisou o Trump falar, vamos... Das duas, uma. Ou isso foi uma arma de negociação para que o mundo árabe começasse a se coçar para cuidar dos seus irmãos palestinos, que precisam de tutor, porque são uma sociedade infantilizada ao ponto da imbecilidade governamental, tá? Não tô falando do intelecto das pessoas, mas tô falando da capacidade de estabelecer instituição governamental, democrática, tudo isso não funciona, eles têm um atraso de desenvolvimento. Então os irmãos árabes dos países em volta, que tem um monte de dinheiro, que tem um monte de estrutura, que tem um monte de tudo, esses caras que se coçem de uma vez e vão cuidar dos seus irmãos, ao invés de ficar utilizando Israel como muleta para o resto da vida, alguém que se mexa de uma vez
para fazer alguma coisa, ao invés de ficar sentado chorando, genocídio, vítima. Então levanta, resolve. Porque dinheiro não falta para a Arábia Saudita, dinheiro não falta para o Catar, dinheiro não falta para o Kuwait, não falta nem para o Egito. Tá bom? Então, quem sabe o Donald Trump tenha sido um gênio da negociação. Quem sabe? E quem sabe ele esteja falando sério, que seria ainda melhor, de realmente os Estados Unidos estarem diretamente envolvidos para mudar a situação de Gaza. Eu acho que as duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Eu acho que ele propôs a coisa mais radical e absurda sem medo de ter que ser macho e cumprir a palavra dele e fazer aquilo que ele disse que ele ia fazer. Eu acho que se a Liga Árabe não se posicionar em termos de apresentar um plano que seja real, é provável que o Trump cumpra o que ele disse que iria cumprir. Eu quero continuar assistindo essa entrevista com vocês mais uns minutinhos, porque isso aqui é histórico, gente. Isso aqui é bom demais. Quickly as possible, and then wait for, I think, the Three of us, and we'll have some others helping, and we're going to have some others at a very high level. Everyone's being killed. They're being killed, murdered, in the Middle East of land, a fairly large piece of helping, and the whole thing will come. It's not a complex thing to do. With Egypt, I think you're going to see some great progress. I think with Jordan, you're going to see some great progress. Three of us, and we'll have some others helping, and we're going to have some others at a very high level helping, and the whole thing will come. It's not a complex thing to do. Então aqui ele está dizendo basicamente, nós, Estados Unidos, o Egito, a Jordânia, nós três vamos trabalhar, nós vamos achar uma solução. Isso aqui não é uma coisa muito complexa, vai ser fácil de fazer. And with the United States being in control of that piece of land, a fairly large piece of land, you're going to have stability in the Middle East for the first time. And the Palestinians, or the people that live now in Gaza, will be living beautifully in another location. Falando do lado do rei da Jordânia, cara. Os Estados Unidos vão ter o controle total da faixa de Gaza, isso vai trazer estabilidade para o Oriente Médio. Os palestinos, o povo que está morando agora dentro de Gaza, vai viver em outra localidade, uma localidade que vai ser digna, vai ser boa. Be living safely. They're not going to be killed, murdered, and having to leave every 10 years. Because I've been watching this for so many years. It's nothing but trouble. Everyone's being killed. They're being robbed. It's like living in hell, and they're going to end. Então ele está dizendo, eles não vão mais precisar viver debaixo dessa morte toda, porque eles são mortos o tempo inteiro, ele diz mais para frente, pelo Hamas. Eu estou assistindo isso, é como viver no inferno, viver na faixa de Gaza. Having a great home, great families that don't have to get mugged and killed and beaten up and harassed by Hamas and everybody else. Então, a gente quer que eles possam crescer e ter família, sem serem violentados e bulinados pelo Hamas. And I know we'll be able to work something. And what you just said about the 2000 is fantastic. E eu sei que a gente vai conseguir chegar numa solução. Aí ele vira de novo para o rei da Jordânia e diz isso, que você falou sobre as 2.000 crianças, é fantástico, maravilhoso. So beautiful. It's music to my ears. But we're going to be able to work something. And I know we'll be able to work something also with I believe, not 100%, but 99%, we're going to work out something with Egypt. Aí ele disse, olha, eu tenho certeza, não 100%, mas 99% de certeza que a gente vai conseguir chegar a uma conclusão favorável com o Egito também. Mr. President, during your election campaign, Mr. President, how is the U.S. going to own Gaza? Your White House has made clear taxpayer dollars won't be used for this. So what money are you going to use to buy Gaza? Olha, incrível. A jornalista diz que dinheiros de impostos americanos não vão ser utilizados em Gaza. De onde é que você vai tirar dinheiro, então, para comprar Gaza? Aí olha a resposta do Trump. We're not going to buy anything. We're going to have it, and we're going to keep it, and we're going to make sure that there's going to be peace, and there's not going to be any problem, and nobody's going to question it, and we're going to run it very properly, and eventually we'll have economic development at a very large scale, maybe the largest scale on that site. A resposta do Trump foi dizer o seguinte, não vamos comprar nada, não, nós vamos ter Gaza. Nós vamos assumir Gaza. E vamos
cuidar dela de maneira apropriada e ninguém vai poder nos questionar que a gente vai trazer desenvolvimento econômico para aquela região. And we'll have lots of good things built there, including hotels and office buildings and housing and other things. Gente, a gente já está aqui há um tempão nessa gravação, eu vou parar por aqui, mas o ponto é, nós estamos vivendo num novo dia, e pela primeira vez em bastante tempo eu tenho um fiapo de esperança por um tempo muito melhor para o Oriente Médio. Eu continuo atualizando vocês, a gente vai ver como que as coisas se desenvolvem ainda até o fim dessa semana, e na segunda-feira eu trago para vocês outra atualização aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.